Meus cumprimentos. A alegria de dizer que estou completando hoje os meus 87 anos de idade, porque nasci em 1934. O tema Chiquinho Guimarães, que é um dos maiores montesclarenses da nossa história. Chiquinho Guimarães. Francisco José Guimarães. Chiquinho Guimarães foi lavrador, carpinteiro, pedreiro, mestre de obra, construtor. Lavrador, carpinteiro, pedreiro, mestre de obra, construtor. Nasceu no dia 14 de setembro de 1886, na fazenda do Vieira, perto de São Geraldo, dentro de Montes Claros, podemos dizer assim. Filho de José Joaquim Guimarães e Maria da Conceição de Almeida Saraiva. Chiquinho Guimarães é um dos avós de Humberto Souto, do nosso prefeito Humberto Souto, que é também da família Guimarães. Chiquinho Guimarães casou-se aos 19 anos com Guilhermina Medeiros do Ó, moça que não se acostumou à vida na fazenda, longe da convivência dos seus familiares. Seu sogro de Chiquinho Guimarães, Cristino Tiago do Ó, convenceu a mudar-se e assim veio ele para Montes Claros em 1906, início de século. Iniciou-se então no ofício de carpinteiro, era lavrador, em Montes Claros passou a trabalhar como carpinteiro com João Toledo, que era seu mestre e patrão. Além de carpinteiro, João Toledo era um mestre de obras, ocupando-se de construções, iniciando nelas também o seu jovem discípulo, o Chiquinho. Chiquinho Guimarães procurou ampliar seus conhecimentos com o professor João Chaves, grande mestre da época, que lhe ensinou aritmética e geometria, de enorme importância para o seu trabalho, que o transformaria num gênio das edificações. Observa bem, o que João Chaves, o grande mestre da época, ensinou a Chiquinho Guimarães, aritmética e geometria. Quer dizer, o mais necessário para a profissão de pedreiro e de mestre de obras. Em 1919, já era mestre de obras. Entusiasmado pelo saber, procurava adquirir livros sobre marcenaria, carpintaria e a tudo que se relacionasse a construções. À noite, com mãos calosas de rolar ou escalavrar madeira, folheava aqueles livros e os lia até altas horas. Em 1926, quando o trem de ferro entrou na cidade, foi lançada a pedra fundamental da catedral, na mesma avenida. E o mestre de obra Francisco José Guimarães deu início à construção. O 1926 é o ano também de fundação do Rotary em Montes Claros, Rotary Clube de Montes Claros, que é o terceiro do Brasil. O primeiro do Rio, o segundo de São Paulo, o terceiro Rotary Clube de Montes Claros. É o ano que chegou à Central e é o ano que Chiquinho Guimarães começou a construção da nossa catedral. Como construtor, destacou-se por sua grande competência, atestada pela edificação também do Grupo Escolar Gonçalves Chaves, do Ginásio Municipal, do Asilo São Vicente de Paulo, do Hotel São José, do Clube Montes Claros, entre tantas outras construções feitas por ele na cidade. Isso aí, o Hotel São José, que foi inaugurado em 1937.
o grande Hotel São José, que eu tive o prazer e a honra de morar durante mais de 3 anos. A cidade era então muito pequena, quase uma aldeia, com poucas ruas e praças, sem calçamento, chão batido de vermelho, casas com quintais grandes e muitas chácaras, mas já possuía tradições culturais. Montes Claros foi sempre uma cidade de arte e de cultura. Chiquinho foi presidente da União Operária e Patriótica de Montes Claros, vice-presidente do Asilo São Vicente de Paulo, vereador na Câmara de Montes Claros, além do cargo de conselheiro municipal. Deixava-se fascinar em especial por uma obra denominada 1000 Segredos de Oficina. Mas não ficava na leitura, pois aplicava o que aprendia, fazendo experiências que variavam desde técnicas de cortar vidro, vernizes, a novas misturas para cintas. Adquiria sempre novos materiais, mas seu grande sonho era substituir as ferramentas manuais com que trabalhava por máquinas. Em 1925, foi reaberta a escola normal, que estivera fechada por 10 anos, e isso reavivou as aspirações ao saber. Francisco José foi dos primeiros a matricular suas filhas. Participou da fabricação do mobiliário da escola. Foi criada uma nova escola primária. Já estou fazendo desdobramentos. O grupo escolar Gonçalves Chaves. Coube a Chico Guimarães a construção do prédio. Obra grandiosa para a época. Até para hoje seria uma obra grandiosa. Entre suas obras, além das já citadas, há outras também importantes. A residência de Deraldo Calixto, uma das primeiras em que foi empregado cimento armado em grande laje que separava os dois pavimentos. Essa construção está aí de pé até hoje. Fica ao lado, no fundo do shopping Mário Ribeiro. Na rua São Francisco, melhor dizendo, entre a Coronel Antônio dos Anjos e a rua Rui Barbosa. Construiu o prédio Ginásio Municipal na Avenida Coronel Prates, o prédio do Asilo São Vicente de Paulo, o Hotel São José, a casa de Antônio Pimenta, a casa do Dr. Alfeu Gonçalves de Quadros, o Clube Montes Claros, que eu já falei, onde funcionou e ainda funciona alguma coisa do Conservatório Lourenço Fernandes. Sua obra principal foi, no entanto, a Catedral Nossa Senhora Aparecida de Montes Claros. A pedra fundamental, em 1926, eu disse quando ele iniciou a construção, trouxe esperanças a muitos e descrença daqueles que consideravam a obra inexequível, dada sua magnitude em relação às condições da época. Basta dizer que a água para a obra era carregada desde o Rio Vieira, a partir do Rio Vieira, até o local em barris sob carro de bois. Embora houvesse também um córrego onde é hoje a rua que desce da Central do Brasil até a rua Belo Horizonte. A construção da catedral é arrojada, não é para aquele tempo, é para hoje. Para qualquer tempo, ainda é uma construção grandiosa. Só mesmo a coragem da população, que muito contribuiu financeiramente, a fé e o dinamismo de Chiquinho Guimarães, que acompanhou os trabalhos desde o alicerce até a conclusão da torre principal, foi possível erguer o templo digno de cidades maiores, que ainda e em qualquer tempo da história vai orgulhar Montes Claros. Muitas vezes o construtor teve de ir à capital, Belo Horizonte, para a compra de materiais inexistentes no comércio de Montes Claros. Juntamente com seus operários, Chiquinho Guimarães reorganizou a União Operária, que se achava desativada e que adquiriu grande importância. Foi presidente da entidade por inúmeras vezes na década de 1930. Sua atuação junto a essa organização muito contribuiu para o desenvolvimento de Montes Claros.
A União Operária e Patriótica de Montes Claros chegou a ter sede própria, o Estádio Francisco José Guimarães, uma escola e uma banda de música, e o jornal O Operário. Entre os feitos da União Operária, comandada pelo seu presidente, Chiquinho Guimarães, pode ser citada ainda a construção do cemitério. Em 1936, 10 anos depois de iniciada a construção da catedral, Chiquinho foi eleito vereador com expressiva votação, ocupando o cargo até a dissolução da Câmara em 1937. Apresentou, entre outros, projetos para a realização do Plano Cadastral do município. Palavras do neto Felipe Gabrich, jornalista. Meu colega, meu amigo, meu companheiro de imprensa. O homem Chiquinho Guimarães foi grande em tudo, maior ainda do que os prédios de alvenaria aos quais deu vida. Muitas são as lições de conduta humana que ele imprimiu à sociedade de sua época, principalmente entre as classes mais humildes, entre os operários aos quais serviu com dignidade, trabalho e dedicação. Com humildade, construiu um império de virtudes que até hoje permanece vivo, como herança no seio da família montesclarense, especialmente entre aqueles que acreditam que a maior qualidade do ser humano é praticar o bem, sem olhar a quem. E é bom que as gerações que o sucederam conheçam um pouco da sua história. Coube ao talento nato de um operário tupiniquim, habilidoso e diligente, desdobrando-se a aptidões reservadas a arquitetos e calculistas, levantar as paredes de arrojadas peças arquitetônicas. Imortalizado por suas obras de arte espalhadas pela cidade e pelos tributos feitos a ele, Chiquinho Guimarães faleceu no dia 14 de maio de 1941. Não há dúvidas de que é um dos montesclarenses e que a cidade deve se orgulhar, não só quanto à proficiência e probidade, como quanto ao espírito cristão, desprendido, sumamente caridoso. Chiquinho Guimarães, um herói do maior valor e da maior dignidade. A catedral foi construída de tijolos e areia, sem concreto. Ainda é uma obra das mãos de um pedreiro que trabalhava sem os recursos da arquitetura e da construção moderna. Nossa consideração maior a Chiquinho Guimarães, um dos maiores montesclarenses da nossa história.